Olá, muito bem-vindos a mais um Papo de Alma e hoje com um convidado também muito especial, mais um amigo aqui comigo, né? E quem está aqui comigo hoje é o Flávio Teixeira. O Flávio, ele é terapeuta psicossomático, é especialista em sexualidade somática, relações afetivas e traumas também. Muito bem-vindo, Flávio. Obrigado. Mais uma vez, o Flávio já esteve com a gente no Papo de Terapia e agora voltando no Papo de Almas, falando do tema de alquimia Kundalini. Espiritualidade corporificada e conectada à vida. Até o final, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. A gente vai bater um papo assim, bem leve, bem descontraído e bem para instruir mesmo as pessoas para conhecer mais sobre isso. Já deixa seu like aqui de uma vez, se inscreve no canal e no final compartilha com quem você ama também. Tá bom? Mais uma vez, bem-vindo. Flávio, eu sempre começo o podcast com uma pergunta que é o tema, né, do podcast, que é o que traz tudo depois. Uhum. O que é a alma para você? A alma, para mim, é algo que tem a ver com a essência. É algo que tem a ver com aquilo que nós somos de verdade, como se fosse a nossa individualização quando a gente sai do todo, né? E essa pergunta é muito pertinente, porque o assunto que a gente vai trazer é sobre corporificar a alma, sobre trazer a expressão dessa essência, que é a alma, para o corpo e para a vida. A alma é como se fosse uma parte de algo maior que nos individualiza e nos energiza, talvez, também. Isso, que nos traz essa qualidade desse algo maior, que é a potência criativa, vida, possibilidades. Vamos aproveitar já de uma vez e responder outra pergunta. O que é Kundalini? Bom, Kundalini. Kundalini é um nome dado pelo sânscrito, pelos indianos, pelos hindus, que estudaram isso e nomearam essa força, né, como o nome de Kundalini. Só que é o nome mais conhecido, só que essa mesma energia, essa mesma expressão, ela é conhecida por outros povos ancestrais. Então é importante trazer isso também. No Egito, essa energia é chamada de energia Seiken. Aqui, pelos povos originários, né, do nosso país, essa energia é chamada de jiboia encantada, a força da jiboia. E todas fazem essa alusão a uma energia como uma força serpentina, como um símbolo de uma serpente que se move e ascende e descende, né, uma energia que sobe e que desce, e que vai unindo e unificando todos os aspectos da vida, integrando isso na sua máxima potência, né? Dando a expressão da alma, dando a expressão de todo o potencial da nossa alma, de todo o potencial criativo, vital, próspero, de tudo que nós somos e de tudo que nós podemos expressar ser enquanto seres divinos que somos, mas isso manifestado na matéria, manifestado na vida. Então, Kundalini tem a ver com isso. É um nome em sânscrito, é um nome que vem de uma leitura e de um significado que o povo indiano deu, mas é uma energia conhecida por vários povos e que tem várias formas de acessar, de ativar, de conectar. Quando você fala, parece que a Kundalini é como se fosse algo que vitaliza, traz vitalidade. Também. Uma forma de perceber que ela está circulando bem, a gente se sentir vital. É uma das formas de você sentir que essa energia está bem ativada. É sobre a sensação de estar vivo num corpo vivo, né? A gente, no trauma, a gente fala muito isso, que um corpo traumatizado é uma pessoa viva que se sente num corpo morto. Porque não tem vitalidade, não tem vontade de fazer as coisas, não tem libido. Libido enquanto desejo de viver, de realizar, de produzir, de criar, de se relacionar. Só que essa libido, que é essa força vital, que é uma das expressões da Kundalini, ela pode estar bloqueada em algum aspecto e funcionando em outro aspecto. Não quer dizer que ela esteja funcionando em todos os aspectos.
ela pode estar mais ativada em um aspecto da nossa vida e mais bloqueada em outro aspecto da vida. Então, por exemplo, a pessoa pode ter muita essa vitalidade, essa vivência, né, na alma mesmo, pro trabalho. E em relacionamentos afetivos, por exemplo, ela pode perder totalmente essa energia Pode não e ter desvitalizar. isso, pode estar desvitalizada, pode estar bloqueada, pode estar também, vamos dizer assim, distorcida de alguma maneira por conta dos traumas, dos padrões, das crenças, né, das formas adaptativas que a gente criou na vida para lidar com nossas dores, podem também fazer com que a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma canalização dessa energia Kundalini em algum aspecto da vida, de uma forma às vezes distorcida, que vai drenar, ou que não vai trazer contentamento, ou que não vai trazer um senso de realização, ou que não vai nem se expressar. Entendi. É interessante isso, né? A vida se expressa de várias formas dentro da nossa experiência. E a Kundalini, por exemplo, ela vai... A gente percebe, quando você fala, que em determinados aspectos a gente vai sentir mais e em outros aspectos menos, né? Como que eu sei para onde que está indo a minha vitalidade? É só observando mesmo? É observando meu corpo? É comportamento? O que que seria isso? Eu percebo que é mais no sentido de sentir isso fisicamente mesmo no corpo e observar como estão os aspectos da vida, né? A gente, né, comumente pelo sistema indiano, nós temos 7 chakras, 7 centros de energia, né? E cada centro desse está relacionado a um aspecto da vida. Então, como estão esses aspectos da vida, né? Como está a sua relação com o corpo físico, com a saúde física, com a matéria, com o dinheiro, com o trabalho, em termos de realização, de se sentir conectado com o propósito disso. Como está aqui o seu chakra sexual, suas relações afetivas, sua nutrição sexual, sua energia sexual, né? Sua libido pela sexualidade, pelo prazer, sua relação com o prazer, sua relação com o corpo, como que isso funciona, né? O plexo solar, o seu poder pessoal, a digestão das emoções, o cardíaco, seus sentimentos, as suas relações, a sua expressão no mundo aqui no laringe, a sua voz no mundo, a sua criatividade, a sua fala, o seu verbo. Aqui no terceiro olho, a sua intuição, a sua mente. E aqui no coronário, a sua transcendência, a sua ligação com algo que transcende a matéria, o ego. Então, como estão as suas relações com cada aspecto desse, né? Em que nível que isso está? Em algum nível existe um bloqueio, existe uma insatisfação, existe uma desconexão, existe uma dissociação, ou existe um excesso que está compensando alguma coisa, que está em desequilíbrio. Então, isso fala o quanto que a sua Kundalini pode estar ativada ou pode estar conectada, né, de uma forma de vida, né, vitalizada, com consciência, porque Kundalini também é consciência, né? Em alguns textos indianos, sobretudo do Tantra da mão esquerda, que é uma linha que estuda Kundalini, ele fala que a Kundalini é o poder da deusa dentro de nós. Porque nessa linha tântrica, eles não falam de uma figura maior como Deus, falam dessa figura maior como a deusa. E a deusa tendo dentro dela já o aspecto da polaridade masculina e feminina integrados, autonutritiva, autogeradora, né, que contém em si o princípio masculino e o princípio feminino. Então, essa força individualizada é a Kundalini. Essa força da deusa primordial, criadora, completa, inteira em si, masculina e feminina como polaridade, dentro de nós, ganha o nome de Kundalini. É esse poder, que é também a alma. É bonito ouvir você falando assim, que a gente vai sentindo o que que seria, né? Tem uma técnica que você usa, né, para essa Sim. ativação. Mas antes de falar da técnica, conta como é que você chegou nisso, sabe? Então, eu tenho uma conexão com a deusa, assim, com essa força deusa, desde criança, né?
E passei por vários processos na minha vida de conexão com... Desde aquela música Como uma Deusa. É, isso aí. Eu senti uma coisinha com essa música, Tem, tentando nossa, eu tinha tocar, maior não era? identificação com essa Tinha um música, negócio que né? vem, Bem assim. da minha época, porque eu sou dos anos 80, Eu então... também. Então eu sempre tive essa devoção com o feminino, né? E é muito interessante porque nos escritos indianos, assim como também na sabedoria do Antigo Egito, que eu sou muito ligado também, tudo se refere a esse grande poder feminino, né? Que na Índia e nos escritos tântricos ele é personificado no nome de Kali, que é a grande deusa, né? E no Egito a Isis, que é a grande mãe, Sekhmet, que é a deusa leoa. Então eu sempre tive conexão com essas forças, né? E com outras também dentro da cultura africana, né, dentro dos cultos de matriz africana. Então, sempre tive essa conexão com a deusa, com a força da deusa, enquanto essa força completa, que contém o masculino e o feminino, não que exclui a energia masculina, né, mas que está tudo conectado ali. Então, isso já foi um caminho que me levou para a sensibilidade, para o sentir, para o corpo, né? Me formei em fisioterapia, sou graduado em fisioterapia. E por que eu estou falando desse caminho? Porque todo esse caminho que eu vim trilhando, que a vida foi me levando e que eu fui me conduzindo, são caminhos que levam para o sentir, que levam para o corpo, para o acolhimento da sensibilidade. Então, esse caminho me fez chegar em algum momento no que é conhecido como Kundalini, né? Eu fui experimentar a primeira vez a sensação mais forte da Kundalini em um trabalho chamado Seiken, que é um trabalho, né, egípcio, que trabalha a abertura do coração, e nesse trabalho, que são São meditações... vivências terapêuticas também. Vivência terapêutica. Foi a primeira vez que eu senti, né, essa energia Kundalini com uma expansão muito grande do cardíaco e com uma energia de amor e de vitalidade muito grande, né? E eu tive muitas liberações de processos emocionais, liberações de trauma, né? Depois disso, eu tive essa mesma experiência em algumas vivências com psicodélicos, com ayahuasca, com psilocibina, né? E depois eu fui ter essa experiência dentro de práticas tântricas, dentro de processos de massagem tântrica, terapia tântrica, e aí cheguei nessa técnica que hoje eu trabalho, que se chama técnica de ativação de Kundalini, que é a alquimia Kundalini, que é o nome que eu dei, que trabalha mais com a mobilização de energia para facilitar a ativação de Kundalini. E aí eu quero aproveitar para dizer aqui, deixar muito claro, que ninguém ativa a Kundalini de ninguém. A Kundalini é a inteligência da vida dentro da gente. Ela se ativa por si só. Quando? Quando tem espaço, quando tem segurança e quando a gente está conectado com o nosso corpo. Quando a gente traz essa espiritualidade para o corpo, aí a gente acorda essa força vital na vida e no corpo. Então, todas as técnicas que existem, elas ajudam e facilitam criar o espaço ideal para a ativação acontecer, né? Mas não é por si só isso que vai fazer a ativação, porque a Kundalini é a inteligência da vida, ela vai se ativar, ela tem essa decisão própria, vamos dizer assim, porque a maior inteligência que existe é ela, dentro de nós. Então não tem ninguém que vai fazer isso acontecer. E é importante falar isso porque muitas pessoas trabalham com ativação de Kundalini com esse nome, muitas pessoas fazem esse processo e às vezes não tem um esclarecimento sobre isso, que gera muita crítica e muito julgamento, principalmente pelas linhas mais tradicionais, que falam que as pessoas estão fazendo trabalhos e prometendo ativação de Kundalini. Não, a gente não promete ativação de Kundalini. E se alguém te promete isso, fuja disso. A gente promete uma vivência para facilitar e criar as condições ideais para que isso possa acontecer, se for o seu momento. E essa ativação acontece em etapas e em graus, e precisa ser assim, porque se vem uma coisa muito intensa, pode te desorganizar. E as experiências precisam ser integradas, para isso não gerar trauma nem retraumatizações. E é interessante você ter essa vivência toda, né? Por isso eu perguntei um pouco da sua história também, para chegar nesse lugar, porque não é só facilitar algo assim também, né? Mas é trazer toda uma bagagem física, energética, emocional, mental. Você passou pelas jornadas, né? Eu costumo dizer que a gente só leva o outro mais ou menos onde a gente foi.
A Sim. gente não consegue muito inventar caminhos, não, né, para o outro, sendo que a gente não passou por ele, né? A gente pode imaginar algo para o outro e querer que ele faça isso, né? E eu passei por uma sessão com o Flávio, uma não, né? Umas 3, 2, 4 já, né? 4? É. Que isso? A última foi a quarta. Ainda falei para você assim, geralmente na quarta sessão tem E foi maravilhoso, uma coisa maravilhoso, mais assim, forte. porque eu sempre, toda vez que surge uma nova técnica, eu sou essa pessoa, tá, gente? Surge uma nova técnica, eu, ai, mais uma técnica, né? Foi assim com barra de axis também, quando surgiu. Eu falei assim, ai, mais uma técnica. Fui lá fazer, eu amei, né? Foi muito bom, muito gostoso, com o terapeuta. E com o Flávio, um dia a gente estava conversando, ele falou assim, olha, acho que isso pode te ajudar, né? No seu caso, enfim. Nem lembro o que era, são todas demandas depois disso. Tinha uma demanda, acho que muito específica na época. E eu lembro que depois da sessão, o mais interessante que eu falo, que é o que traz, que a gente busca muitas vezes, é aterrar a experiência, sabe? Perceber no corpo como que as coisas estão, né? E foi muito interessante porque assim, no corpo é como se realmente tivesse ali algo que não estava ali, sabe? O que não era percebido, Não né? era percebido. Não estava ali sendo percebido, né? É como se tivesse uma disponibilidade para a vida diferente. Por isso que eu falei muito de vitalidade, né? Assim, Sim. tudo, que para mim é a alma no corpo, né? Então, quando você fala, por exemplo, quando você está fazendo alguns movimentos, facilitando esse processo todo, né? Para que o cliente chegue nesse lugar. Né? O que ancora? É espiritualidade? É uma técnica específica? O que traz esse conjunto para que a coisa aconteça? São as duas coisas, né? Em termos de técnica, o que a gente faz nas vivências de alquimia Kundalini? A gente vai criar um senso de segurança para o corpo e para o sistema nervoso, que a gente chama hoje de regulação emocional, ou de estado de ancoragem, né? A maioria dos nossos sistemas nervosos hoje vive em modo de sobrevivência, vive ansioso, vive com medo, vive inseguro, buscando formas de se adaptar e de se regular, e muitas vezes de forma desadaptativa, disfuncional, né? Então, quando a gente chega para uma vivência dessa, que vai mexer com energia e que vai mover conteúdos e memórias corporais, a gente precisa estabelecer segurança. Então, a primeira coisa é essa técnica de regulação, de checagem, como eu estou no meu corpo, como eu estou me sentindo agora, nomear e legendar as sensações, aprender a fazer isso e depois aplicar alguma ferramenta somática, alguma ferramenta ali do próprio corpo para ancorar um estado de segurança, que a gente chama de estado ventral. Sim. Esse estado ventral de segurança, ele é um estado que permite que o corpo esteja se sentindo seguro, que o sistema esteja se sentindo seguro, para entrar em contato com as emoções, com os sentimentos e com as sensações corporais. Porque o trauma, ele justamente impede a gente de estar habitando o nosso corpo. E são os traumas, os grandes, vamos dizer assim, bloqueadores da nossa vitalidade e da expressão da Kundalini. Porque se você não pode estar corporificado, vivendo experiências corporificadas, significa que você tem registros e marcas que dizem a você que estar no corpo e sentir é perigoso, é ameaçador, é assustador. Então a gente vai criando segurança para que estar no corpo e entrar em contato com sensações, emoções e sentimentos volte a ser seguro. Volte a ser seguro, sentir o medo, sentir a raiva, sentir a tristeza e não se desorganizar. Sentir, escutar o que aquilo traz, dar passagem e abrir um espaço novo a partir daquilo. Porque a maioria dos bloqueios, eles só precisam ser sentidos em um espaço de segurança para que possam abrir espaços para a nossa energia vital, para a nossa Kundalini e serem integrados. Sim. Resolvendo muitas questões. Muitas questões só precisam ser sentidas. Então, a vivência de Kundalini vai ajudar nesse processo. E ajudando nesse processo, vai criar um espaço propício para essa Kundalini se manifestar
e se ativar, já que ela é a inteligência da vida e ela vai poder se expressar quando há espaço, quando há harmonia e segurança no corpo. Porque para ela poder se ativar, tem uma coisa que é imprescindível: você precisa habitar o seu corpo. E se você não habita o seu corpo, não tem como Não essa é muito bom Kundalini. ouvir isso, porque todo mundo procura experiências espirituais e energéticas que negam o corpo, de uma É o que certa vão forma. para fora É, dele. tipo, é como se qualquer coisa tivesse, a transcendência fosse algo que sai do corpo, né? Que não vem dele, ou que ele não é parte importante desse movimento, né? Do movimento espiritual da vida. Eu sempre falo muito isso, que eu acho que a espiritualidade boa é aquela que é a terra, sabe? É aquela que te põe aqui agora, que é onde você tá. Você não tá lá, sabe? Você não tá numa outra dimensão de uma vida passada, enfim, não vou entrar muito nisso, mas nesse momento aqui agora você tá aqui. A experiência é E a essa. única parte nossa que está sempre no presente é o corpo, não existe outra. Sim. Né? A mente não foi feita para estar no presente, emoções não estão no presente, o campo de energia não está no presente, mas o corpo sempre está. Exatamente. Né? É ele que está vivendo a experiência, é ele que está processando a experiência. Né? E é muito interessante saber que existem técnicas hoje que trazem justamente o contrário, assim, que é no corpo que você vai sentir. Né? Ele não é só uma ferramenta que você está usando aqui transitória, não, ele faz muito parte da sua experiência agora. Né? Isso é muito bom. Falando de corpo, você falou de trauma. Kundalini ajuda nessa questão dos traumas, por exemplo? A alquimia Kundalini, que são vivências de ativação de Kundalini, vai ajudar. Por quê? Porque quando você vai para uma vivência dessa, ou para um atendimento individual como esse, vai ser restabelecido, vai ser criado, né, um treinamento de regulação, de segurança no corpo, vai ser mobilizado o prana, vai ser mobilizada a energia do seu corpo, e ao mobilizar a energia do corpo, vai movimentar as memórias traumáticas, vai movimentar os traumas e os bloqueios. E se isso se movimenta, isso é liberado com segurança, né? Sem focar em catarse, mas com segurança, e é integrada, a experiência é integrada, o que é que a gente tem? A gente tem a abertura de um espaço para a Kundalini se expressar. O que seria catarse, para quem não conhece? Então, a catarse pode ser física ou ela pode ser emocional. São movimentos onde você tem uma descarga do sistema nervoso, que pode ser através de choro, pode ser através de som, de uma vontade de gritar, de chorar, de expressar alguma coisa que vem, que precisa sair, né, em forma de som, de falado, ou expresso alguma emoção, ou pode vir como sensações físicas, como tremores, espasmos, né, vontade de realizar um movimento. Né? As catarses podem acontecer, mas elas não têm que acontecer. E elas também não podem ser forçadas, porque hoje a neurociência comprova, pelos estudos sobre trauma, que quando você força uma catarse, ou quando você exige que ela tenha que ser intensa, né? Você vai ter uma experiência de intensidade que não vai ter integração depois. E toda experiência que a gente não tem integração, ela não cria mudanças significativas. Sim. Porque o corpo não integra aquilo e não ressignifica. Fica como uma experiência dissociada. O que é uma experiência dissociada? Você viveu uma intensidade, aquilo liberou uma carga, mas na hora que seu corpo se reorganiza, ele não registra a mudança, ele não registra a abertura somática que teve, que causou modificações que podem, a partir dali, criar uma nova experiência para você, de mudança em aspectos que antes eram ameaçadores. Então, a experiência corporal e de liberação, ela tem que acontecer no que a gente chama de janela de tolerância, que é um espaço que o sistema nervoso pode criar, e a gente pode treinar isso, para que você viva emoções, sensações com uma certa intensidade, sem forçar, e que você depois tenha a capacidade de integrar aquela experiência. Então, o trabalho de alquimia Kundalini trabalha com esse princípio, informado sobre trauma.
E toda liberação que acontece ali não é a Kundalini, mas são as descargas do sistema nervoso. A descarga que acontece com o choro, com o movimento corporal que é involuntário ou voluntário, da vontade de fazer, né? Mas o que é a Kundalini propriamente dita? É o estado que você vai ficar, ou na hora ou depois, de se sentir integrado com o seu corpo, integrado com a vida, integrado com esses 7 aspectos que eu falei anteriormente. Isso é o efeito, né, do que é Kundalini. Desse estado de presença com você, com a vida e com todos os aspectos da sua vida. Não quer dizer que você vai ter uma vida perfeita, mas quer dizer que você vai ter uma condição de lidar melhor com os desafios, se mantendo mais presente. É o que a gente falou aqui, de ninguém ativa a Kundalini de ninguém. Por quê? A gente só oferece o outro que a gente tem. Para alguém ser capaz de ativar a Kundalini de alguém, esse alguém tem que ser um ser iluminado. Iluminado, para alguém transmitir isso. Então, eu já deixo claro, não sou um ser iluminado, não sou um guru, que pena. não sou um mestre, eu sou simplesmente um ser humano, terapeuta, que aprendeu algumas coisas, compartilha o que aprendeu e facilita processos, assim como eu estou vivendo a facilitação dos meus processos, eu facilito o processo de outras pessoas. Sim. É isso. É só isso. E é interessante você falar que quando eu dava curso de Reiki há uns anos atrás, muita gente perguntava assim, mas o que adianta? Na hora eu me sinto bem e vou embora bem, vou embora leve, dá assim 2, 3 horas, um dia, eu já não estou mais com aquilo, eu não consigo sustentar aquilo muito tempo, né, no meu corpo. Eu respondia sempre assim, lembra que agora o seu corpo tem essa memória do que é estar com você, o que é sentir essa vitalidade, o que é estar disponível para a sua vida, né? E cada vez mais ele vai querer voltar para esse lugar. Cada vez mais ele vai, como se diz... aprender o caminho. Aprender esse caminho. Se for passado várias vezes, se for exercitado várias vezes. E aí, nesse meio tempo, ele vai fazendo novas escolhas, que vai para o comportamento, né? Ele vai percebendo as emoções de uma outra forma. Tudo isso para quê? Para que ele fique mais tempo, né? Talvez naquele estado. Para que ele... E não é que a gente vai viver pleno todos os dias, né? Mas com certeza, com o tempo, eu falo por mim mesmo, você deve sentir isso também, algumas coisas vão ficando mais leves, né? Sim. Não só ao nosso redor, relações, assim, tudo, mas a nossa percepção do que deve ser feito, às vezes, né? De entrar nos processos e sair, assim, com um pouco mais de dignidade, né? Muitas vezes. De saber se regular, que é justamente a regulação, que é de você passar pela experiência diversa que te atravessa, mas você ter recursos corporais, somáticos, recursos internos para se trazer de volta mais rápido. Ou de uma forma onde você vai balançar, mas não vai cair. Você já não vai sair rolando no chão. Sem se quebrar. Você já, né? Você balança, vai lá embaixo, beija o chão e volta. Eu ainda rolo. Tem vezes que a gente rola, mas a gente se traz. É engraçado, às vezes a gente rola, mas a gente pensa, opa, já rolei. Rolou e volta, né? E essa consciência, né, que você trouxe com essa fala é muito legal, porque você entende isso, que não é mágica, né? Você, às vezes, tem uma experiência ali na vivência de Kundalini, ou num Reiki, ou qualquer outro processo, que te leva num vislumbre de um estado que você chega, que você gostou de estar e que te deixa muito bem. Mas como você sustenta isso, né? Com a prática diária do dia de regulação, de estar presente no corpo, de fazer essa consciência corporal. Você que já fez sessão comigo de alquimia Kundalini, você sabe que eu falo sobre algumas práticas de ancoragem, de trazer segurança para o corpo, de coisas que você pode fazer no dia a dia, porque tem meditações e tem práticas mesmo somáticas de regulação que vão ajudar a ancorar aquele estado, que vão ajudar a permanecer mais tempo naquele estado. Mais coisas da vida vão acontecer e vão te desestabilizar. Mas se você está ancorado, você vai balançar, mas não vai cair, você vai rolar, mas vai voltar mais rápido, você vai saber se organizar diante daquilo que te atravessa com mais propriedade, com mais equilíbrio, com mais harmonia, tendo o que a gente chama de uma maior janela de tolerância. Sim. Vou abrir uma polêmica aqui agora. Abra.
A gente gosta, né? Nem tudo se resolve dentro do ambiente psicoterapêutico, Sim. né? E falar isso é muito perigoso, porque as pessoas começam que tudo é 8 ou 80, né? Muitas vezes. Tipo assim, quem tá falando que não resolve psicoterapia, eu faço terapia, o Flávio também Também faz, faço. né? É, psicoterapia, né? A gente faz justamente para perceber, né? Nos perceber, Uhum. comportamentos e tudo. É, mas é interessante a gente pensar que nem tudo a terapia resolve, né? Sim. Assim, né? As coisas são processadas, né? Ela ajuda a gente a organizar muitas vezes até o que está acontecendo, Sim. né? De verdade. Mas nem tudo a psicoterapia vai resolver, né? E igual eu falo, é muito melindroso falar sobre isso, que eu sei que pega, né, para pessoas que falam assim, nossa, a psicoterapia me salvou. Sim, me salvou também algumas vezes, É recurso, é. né? É um recurso. Só que a gente acha que os recursos têm que estar num lugar só, né? É como se existisse só o plano da psique da vida, sabe? Do subjetivo, daquilo que deve ser analisado, processado, né? A vida como se fosse, hoje em dia, como se a vida precisasse ser analisada e processada. E isso é muito importante, né? Porque nossos pais não fizeram isso, nem os avós, e a gente está colhendo aí algumas coisas, né? Então, tanto processar quanto analisar, eu acho bem interessante. Mas a experiência que eu falo, que, por exemplo, que eu tive com você, não dá para ser processada e nem analisada. E muitas vezes não dá para ser descrita, mas dá para ser sentida. Isso. Dá para ser sentida e dá para ser processada assim com o tempo. Você vai processando aquilo. Porque os trabalhos corporais, eles acontecem de um lugar que a gente chama de bottom-up. Né? É um conceito que diz que o trabalho acontece do corpo para a mente, ou seja, você vive a experiência no corpo e depois ela é integrada na parte cognitiva. As psicoterapias trabalham mais com o conceito de top-down, da mente para o corpo. Então, essas duas abordagens são complementares. Sim. Né? Só que, hoje o que a gente vê mais, né, nos estudos e nos aprofundamentos é que os trabalhos que envolvem o corpo, né, que tem, né, eu trabalho com terapia psicossomática que envolve o corpo e trabalho com a alquimia Kundalini como um recurso terapêutico dentro do meu trabalho, um dos, né? Os trabalhos que envolvem o corpo, eles acessam um lugar que a mente não chega, que o cognitivo e a análise racional cognitiva não chega. Então, ele vai te dar uma experiência sentida que vai transformar coisas que a mente não chega, onde a mente não alcança, e que vai também acessar o seu sentir, que muitas vezes é o lugar que a psicoterapia não consegue mudar. Ela muda o seu entendimento das coisas, mas o seu sentir continua ali, né? Então, vai nesse lugar também. E depois que você tem uma experiência sentida, nova, diferente ou transformadora, você vai trazer aquilo para o racional, para o cognitivo, para integrar na mente. O que é possível integrar na mente. Tem coisas que não vão ser, porque não são coisas que não tem como serem nomeadas. Sim. Mas aquilo que é importante para a integração da mente, você vai conseguir integrar. Né? E levar muitas vezes para psicoterapia. E levar muitas vezes para a psicoterapia para poder você elaborar aquilo que você vivenciou de forma sentida. Então, a experiência sentida, primeiro, para depois ser integrada na mente, é o caminho mais profundo e transformador que eu conheço. Né? E isso a gente faz a junção, porque você falou de psique, né? Aí a gente pode falar de Eros e psique, né? Eros é o corpo, é a libido, é essa energia vital, sexual, criativa, é a força de vida, né? E psique é a mente, mas também é a alma. Né? Tem essa, vamos dizer assim, essa significado dual. Mas quando você une os dois, você tem uma experiência completa. E que o que em algum momento rompeu a conexão entre Eros e psique, entre alma, mente e corpo, foi o trauma. Sim. E o trauma está no corpo, ele não está só na mente. É isso que a tem gente precisa traumas não entender. processados e não conhecidos que a gente tem. Tem traumas não processados e não conhecidos. E não está só no corpo, na mente. O trauma hoje já tem essa comprovação. O trauma é um fenômeno, a traumatização, né, vou falar de traumatização porque é mais adequado,
Porque a traumatização é o efeito do evento que permanece no sistema nervoso, na fisiologia, no corpo e na mente, né? Isso fica gravado nas memórias celulares, marcado no corpo, e você tem isso no seu dia a dia não como uma lembrança, mas como uma reação emocional, uma reação de comportamento, uma reação de sensações físicas que não vem acompanhado de uma lembrança, mas vem uma reação, vem um desconforto, né? Porque o trauma fragmenta a memória. Muitas vezes ela fica apagada ou muitas vezes você tem lembranças fragmentadas daquilo. E muitas vezes não tem lembrança nenhuma, porque o trauma pode ser da infância, pode ser transgeracional, de outras gerações lá para trás, pode ser de outras vidas se a gente vem com uma visão mais transpessoal. Então, você nem precisa lembrar do trauma para tratar ele, você precisa sentir aquilo que precisa ser sentido, descarregar aquilo, liberar aquilo para aquilo se reorganizar no seu No sistema espaço seguro para isso. e ter o espaço seguro para isso. E a alquimia Kundalini, os processos de ativação de Kundalini facilitam isso, porque isso ser trabalhado é um pré-requisito, digamos assim, para que a sua Kundalini possa se ativar. Muito bom. Através da própria inteligência dela, né? Não é ninguém que ativa. Né? Alguém pode estar ouvindo aqui agora falando assim, ai, mas esse negócio de energia, não acredito em energia, nessas coisas, assim. Se coloque na experiência, sabe? Eu acho que o convite é muito esse. Ah, mas minha amiga foi, não gostou. Se coloque o seu corpo nessa experiência, sabe? Se tem um chamadinho aí que tá ouvindo a gente aqui agora, tá meio... Nossa, deu um ciricutico aqui agora, sabe? Procura o Flávio, ou alguém mais próximo, né, de você, Sim. mas o Flávio está vendo já como é que é o trabalho dele, para conhecer um pouco do que seria talvez algo que pode levar você assim para um outro lugar, né? E esse lugar a gente não conhece, o Flávio não conhece, né? Eu chamo de lugar porque é algo que talvez chame a gente para habitar, né? Sim. Uma nova experiência. Então, se tem um chamado para um novo lugar, existem vários caminhos e a Kundalini pode ser esse, tá? E não precisa contar para ninguém. Tem muito isso também. Ai, quando eu falo pra todo mundo que eu detesto, vai lá, experimenta, vive a sua experiência. Né? Eu gosto muito de lembrar essas coisas, porque eu também atendo muitas pessoas que ele fala assim, nossa, eu nunca pensei que eu fosse chegar aqui e procurar tarô, sabe, para resolver meu problema, né? E no final ela fala, nossa, ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu me dei essa oportunidade, né? Porque agora eu estou realmente indo para um outro lugar. Então, se você sente que está indo para um outro lugar, ou que precisa estar no outro lugar, ou tem um chamado para um outro lugar, conheça a Kundalini, tá bom? Vai lá, faça a sessão, né? A da alquimia Kundalini. Alquimia Kundalini. E também tem uma coisa que eu acho importante falar, que assim, muitos caminhos espirituais, né? Na Índia se fala muito do caminho da mão direita, do caminho da direita, e tem outros caminhos que a gente conhece aqui, né? Muitos caminhos do cristianismo e de outras religiões negam a matéria. Negam a matéria, negam o corpo, negam a sexualidade, negam o prazer, demonizam tudo isso que é do terreno da matéria, né? Dentro da visão do que é Kundalini, tudo isso são expressões do sagrado, do divino também. O nosso corpo, as nossas sensações, os nossos sentidos. E, inclusive, através do corpo, das sensações e dos sentidos, nós podemos acessar esse sagrado, esse divino em nós. Então, não é sobre transcender, é sobre criar um espaço para o que já é e já existe dentro de nós poder se expressar, poder ser e poder se expandir na vida, em todos os setores da vida, no corpo, nas relações, em tudo que a gente precisar, né? Porque, como o Ed falou, a gente não sabe que lugar é esse que a gente vai quando a gente se coloca nessa experiência, mas o seu corpo sabe, porque ele tem uma sabedoria. E a sabedoria do corpo é a sabedoria da alma. E ela é ancestral. E o nome dela, muitos povos deram de Kundalini, a serpente encantada, energia Seiken, são todos sinônimos para essa mesma força que te habita, que me habita e que precisa de espaço para se expressar, né? Precisa liberar camadas de trauma, camadas de crenças limitantes, camadas de bloqueios,
né, que foram adquiridos ou que foram vivenciados e que essas vivências vão ajudar a liberar isso. É sobre isso. É sobre isso, gente. Real. Obrigado, Flávio. Obrigado também. Viu? Quero deixar um convite. Se você mora em BH, em Belo Horizonte, todo mês eu faço ativação de Kundalini em grupo, né? Alquimia Kundalini em grupo aqui, né? Faço também online, tanto individual quanto pequenos grupos. Então, quem quiser também experimentar online, pode fazer, tá? Mas venha de coração aberto, venha aberto à experiência e sem expectativa de que tem que acontecer alguma coisa ou outra, ou que você está indo para ativar a sua Kundalini. Você está indo para criar uma estruturação física, energética, para que isso em algum momento aconteça. Esse é o convite. E se colocar na experiência é tão Se importante. colocar né? na experiência Muito e ver o que é importante. que acontece. Nesse finalzinho, eu queria convidar você. Você acha que dá para fazer alguma técnica assim, de ancoramento para as pessoas que estão em casa? Tem alguma coisa que a gente pode fazer juntos aqui? Tem sim. Tem, a gente pode fazer junto e a gente pode também observar os 3 centros. Vamos fazer uma prática que são dos 3 centros que as culturas ancestrais já falavam deles. Eles são muito importantes para a ativação da nossa energia vital, que é o centro do umbigo, que é chamado de Hara, o cardíaco aqui, onde tem aqui a nossa glândula timo, que hoje a ciência já fala que a rede neural do coração ela é muito poderosa, muito extensa e mais ainda forte do que a rede neural que está ligado ao cérebro, à mente. Né? O coração tem um campo eletromagnético muito grande. E tem a glândula pineal, que é o famoso olho de Horus. Né? Então, esses 3 centros, eles são muito importantes para que a gente possa criar espaços para ativar a Kundalini e criar movimentos na nossa energia vital. Então, você pode fechar os olhos e você pode primeiro trazer a atenção sobre o apoio do chão nos seus pés. Isso informa para o seu corpo e para o seu sistema nervoso que você está seguro. Então, sinta o chão que apoia os seus pés. Sinta também o apoio da cadeira no seu glúteo, das suas costas. Perceba esses 3 pontos de apoio. Perceba que você tem chão, que você tem apoio. E como isso pode ir criando uma sensação maior de segurança. A partir disso, traga a atenção para a região do umbigo. Imagine, perceba ou crie a imagem de que dentro do seu umbigo, no centro do corpo, tem uma bola vermelha, que é esse centro que é o nosso segundo cérebro, que está ligado ao intestino, que tem uma rede neural imensa, mas que para a sabedoria antiga dos taoístas, aqui se chama Tanchen, Hara. Tome consciência desse ponto e respire nele. Agora traga a consciência para o centro cardíaco, acima dele um pouco, no espaço entre o centro do peito e a garganta. A gente tem aqui o osso externo, temos aqui a glândula timo. É uma área que também tem uma rede neural importante, que é um dos 3 Tanchens, centros importantes de energia do corpo, que também gera vitalidade. E você pode trazer a sua atenção para cá e pode também percutir com a ponta dos dedos algumas vezes aqui para acordar essa área. E depois observar a vibração que ficou lá. Agora traga a sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas e vamos fazer algumas respirações como se estivesse puxando o ar por esse ponto e a gente vai conectando com a glândula pineal, que é uma antena de energia
uma captadora de energia cósmica. Agora traga atenção para todo o seu corpo e tome consciência que o ponto do umbigo ele puxa energia telúrica, puxa energia da Terra, a pineal puxa energia cósmica e o centro do peito une as duas forças aqui no coração. Kundalini tem muito a ver com isso, com essas energias que descendem, ascendem e acordam e unem os potenciais da alma no corpo. E a expressão do nosso eu divino aqui nesse corpo, em todos os aspectos da vida. Perceba como você está agora, dê uma respiração profunda e abra os olhos. Muito boa experiência, obrigado, viu? Com Obrigado certeza, também. conta pra gente aqui embaixo como é que foi pra você a experiência de agora, né? As dúvidas também. E pela terceira vez, muito obrigado, Flávio, por estar aqui. Obrigado a vocês também por terem ficado com a gente até aqui, né? E se ficou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar e comentar com a gente como é que foi a experiência, tá bom? Beijo, até o próximo. Beijo, obrigado. Até a próxima. Até.